Voltamos para o nosso último bloco do programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo. Estamos hoje aqui com o presidente da FENORTE, Nelson Naim, e vamos dando continuidade à nossa entrevista, tocando em outro ponto, antes de entrarmos diretamente na sua nova gestão, no seu retorno à FENORTE. Ainda há um ponto muito interessante que precisa ser esclarecido e a sociedade precisa ouvir, principalmente dele, que foi parte integrante nisso. Nelson, quando você assumiu interinamente na primeira vez a Prefeitura de Campos, havia uma polêmica enorme envolvendo o Programa Saúde da Família, o PSF. Concurso esse que foi feito no apagar das luzes do governo Bocaiber. E, por coincidência, foi até suspenso da Justiça quando o autor da ação foi Edson Batista, Isso. que hoje é presidente da Câmara de Vereadores. Você vê como a questão política trabalha dentro dessas nuances judiciais também. E você surpreendeu a todos quando Rosinha dizia que não tinha dotação orçamentária, me corrija se eu estiver errado, dotação orçamentária para chamar os concursados, porque eles sairiam da qualidade de receber por um projeto e ficariam vinculados ao serviço público, então teria que ter renda própria para eles, e você desmistificou isso e homologou o concurso fazendo a convocação. Quais são os bastidores dessa leitura que você faz? Bom, eu não tenho dúvida, nem a população da nossa cidade, de que o Programa Saúde da Família é importantíssimo. Importantíssimo. Por isso que logo assim que eu assumi, eu procurei saber quais eram os problemas para se homologar o concurso. E não tinha grandes problemas. Na verdade, tem que falar a verdade, era uma decisão política. Tinha alguns entraves, coisa pequena, de alguns recursos, né, que a gente foi resolvendo junto à Procuradoria. Chamei o secretário Paulo Irano, perguntei a ele a sua opinião, o que ele achava do Programa Saúde da Família, e ele era plenamente favorável. A verdade é essa. E homologamos o programa. E, mais uma vez, não deu tempo de eu chamar, né? Porque também não foi o período que eu continuei à frente da Prefeitura. Agora, é um programa extremamente importante. Da forma como ia funcionar, ia melhorar muito o atendimento, porque a gente não estava só preocupado em construir espaço para botar PSF, mas botar PSF dentro das unidades, dentro das UBS. Você ia ter mais médico disponível, você ia fazer a prevenção, que hoje é o grande problema na ausência do PSF. Ia desafogar o Ferreira Machado. Ia desafogar os hospitais, tanto Ferreira Machado quanto o HGG e todos os outros hospitais. Ou seja, o PSF é o que falta para integrar o sistema de saúde em Campos. Eu não tenho dúvida. Por isso que eu comecei com algumas medidas anteriores. Primeiro, estendi a gratificação aos profissionais do HGG. Coloquei postos para funcionar 12 horas. Estendi a gratificação para os postos 12 horas. Para os postos 24 horas. E em seguida eu ia entrar com o PSF. Ou seja, um mutirão de gente trabalhando na área de saúde para diminuir a demanda de dentro dos hospitais. Porque é vergonhoso você chegar no Ferreira Machado e ver aquele monte de gente no corredor. Você chegar no HGG e ver aquele monte de gente no corredor. Eu, enquanto prefeito, por várias vezes, teve até um dia que eu fui repreendido por Dr. Maron, que é o meu médico. Eu estava com baixa imunidade, estava com problema de garganta. Não podia sair de casa num sábado, quando me informaram que o HGG estava lotado de gente no corredor. Eu parti para lá, liguei para o Paulo Irano e disse, olha, vamos para lá agora. Se a prefeitura paga aos hospitais conveniados, é um desrespeito esse pessoal estar aqui no corredor. Em menos de 40 minutos, todas as pessoas que estavam no corredor da HGG foram deslocadas para os hospitais conveniados. Ou seja, tem que ter pulso. Botei esse pessoal todos os hospitais conveniados lá no MP. E aí a gente começou a descobrir os esquemas que existem de enfermarias, onde médicos controlam. Eu disse, olha, eu não faço convênio com médico, eu faço convênio com hospital. Ia tentar até uma forma de muitos recursos, porque também havia uma denúncia. Você passa o dinheiro para o hospital e aquele dinheiro não chega devidamente na mão do médico. Se investe numa coisa, mas não se investe no profissional. Estávamos estudando uma forma junto ao MP, para ver se judicialmente a gente poderia repassar o recurso carimbado para o médico. Mas aí foi o período que eu saí. Ou seja, você tem que ter atitude, porque a saúde é um problema sério, acontece todo dia. Ninguém tem uma fórmula mágica para deixar tudo funcionando todo dia, porque sempre todo dia tem uma novidade. Agora, você tem que ter pulso, presença e determinação. Então, o PSF é um absurdo não estar funcionando aqui. Há recurso para isso.
é o Programa de Estratégia de Saúde da Família, é um programa do governo federal. Funciona em um monte de cidade no Brasil. E Campos, com orçamento do tamanho que tem, ficar discutindo, porque agora o médico está chamando, não quer receber o que está lá. Bobagem. O próprio governo federal já deu liberdade para flexibilidade de horário. E se o médico é importante, paga mais. Ele vai ter uma carga horária maior, não há impedimento legal nenhum nisso. E com essa desculpa, está aí, né? As pessoas entrando na justiça, tendo que entrar na marra, e um programa tão importante, que salva tanta vida. Eu me lembro, antes de eu assumir, quantos idosos estavam morrendo em casa por falta de assistência. Mas, Nelson, só para fechar esse assunto e a gente entrar na questão da FENORTE, que tem muita coisa também para ser dita, quando a gente observa você falando e outros falando também, de que há uma sensação, não só em Campos, gente, em grande parte dos municípios, que não há vontade de se aumentar o quadro efetivo do poder público. Né? O PSF é um caso claro disso. Se há a possibilidade, como você está falando, de chamar, de efetivar, de estruturar, isso não é feito, é porque há um interesse maior em transacionar com cargos não efetivos e aí ter uma conotação político-partidária maior? Bom, eu não sei o que passa na cabeça de cada... Você arriscaria perder votos, mas estruturaria? Eu sou totalmente favorável a concurso público. Você sendo prefeito, você acha que você não se valeria também dessa estrutura de contratados? Eu recebi o CEP na época que fui prefeito várias vezes lá no gabinete. E eu tentei de todas as formas, eu vi ali uma pessoa falar agora há pouco sobre 2008, eu tentei aproveitar aquele concurso da educação de 2008, mas existiam problemas legais que não poderiam mais ser resolvidos. Eu expliquei isso. Então, eu sou uma pessoa favorável a concurso, que eu acho que no dia de hoje a gente tem que priorizar isso, a igualdade de tratamento com as pessoas. Você acha que o prefeito, em candidato à reeleição, ele pode ser eleito sem se valer dessa máquina administrativa? Com certeza. Basta que ele tenha consciência de que o importante e a população reconheça isso. Porque a população tem que reconhecer quando um governante ele age com isenção, ele dá condição para todos, esse é que é o bom governante. Então, eu pelo menos penso dessa forma. Mesmo que alguns entendam, como você acabou de falar, prejuízo eleitoral, eu acho que o ganho para a população, de uma forma geral, é esse. A visão do gestor, ele tem que ficar pensando nele, não. Esse é o mau gestor. O gestor que pensa nele primeiro, ele não é um bom gestor. Se ele é gestor, ele tem que pensar naquilo que ele pode fazer para todos, e não em benefício pessoal. Perfeito. Outra questão importante aí, você também está retornando a um órgão de importância no governo do estado do Rio de Janeiro, que é a FENORTE, e nem todos conhecem o que é a FENORTE, nem todos conhecem qual a utilidade prática dela dentro do cenário estadual, e nada melhor do que trazer o presidente atual da FENORTE para colocar para a gente. A primeira questão, como você encontrou a administração da FENORTE oriunda do último presidente? Olha, a saúde financeira dela. Não, a questão é a seguinte, a FENORTE não é nem do último presidente. Desde que eu saí de lá, até uns 8 anos, eu tirei licença, a Rosinha era governadora, fui convidado lá. A FENORTE, precisa entender para que ela foi criada. A FENORTE foi criada para ser a mantenedora da UF. Então, o objetivo era esse. Com a divisão, ou seja, com a autonomia administrativa da universidade, a FENORTE ficou sem ter um norte do que fazer. Ela perdeu o braço. Ela perdeu o braço. Agora, a FENORTE tem uma equipe técnica maravilhosa, funcionários altamente preparados. Naquela época, eu tive criatividade e apoio da governadora e desempenhei tarefas múltiplas, porque ela, como fundação, e uma fundação que está no interior do estado, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode ser um braço. É isso que eu fiz ver o governador Cabral quando ela tem verba própria? Ela tem recurso próprio, a folha de pagamento é dela, o presidente é o ordenador de despesas. Agora, precisa alocar recursos para que ela possa desenvolver. Na época, por exemplo, eu criei um projeto e botei aqui em Campos para funcionar, que atendeu a mais de 10 mil crianças, que era o projeto Recriando, que eu estou tentando retomar, mas que, por causa de problemas de gestores que me antecederam, acabaram tendo problemas junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, eu estou retomando isso. A FENORTE vai atuar agora também na parte agrícola. Eu vou fazer licitação, provavelmente, assim que os recursos estiverem lá, como eu fiz na prefeitura, para atender produtor rural. É um absurdo, Campos, com o orçamento que tem. Os produtores rurais estão à míngua. Tem uma máquina para atender, para abrir bebedouro, para fazer estrada vicinal. Uma série de projetos que eu fiz enquanto prefeito e pretendo retomar agora também
lá diante da fundação. Então, a Fenote ela pode executar um monte de tarefa. A biofábrica está parada. E a questão... Desde que eu saí de lá, 8 anos, a biofábrica não foi concluída. A gente recebi por e-mail essa semana, quando citei com algumas pessoas que você viria, a questão do bandejão. Que é uma discussão muito grande lá dentro. Como é que está essa situação da alimentação? Isso é UF. Não é mais vinculado? Não tem, não. A Fenote teve participação na construção daquele centro de convenções, né? Tudo passava por ali, pela parte administrativa e financeira. A questão da biofábrica, que não terminou até hoje, eu estou tentando viabilizar, você vê, 8 anos. O laboratório de cerâmica eu deixei funcionando em parceria com a Fundação Rural, parou. Agora está sendo feito e nós vamos tentar desenvolver ali dentro. E a Fenote pode ser um órgão executor. Inicialmente estava ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, como está hoje ainda, mas ela não pode só isso, porque como fundação ela tem condição, pelo seu estatuto, de poder executar tarefas. E isso é que eu fiz ver o governador Cabral, e ele está viabilizando, porque a Fenote tenha recursos e a Fenote possa executar todas as tarefas, porque o que acontece? O Estado é muito grande. Então é difícil, é muito mais fácil para um presidente de uma fundação... Ela responde só por campo? Não, são 32 municípios. Que a Fenote daqui responde? 32. Norte, Noroeste e Noroeste, e uma parte também de municípios da região dos lagos. Então é muito mais fácil. Ontem, por exemplo, eu tive num determinado local, conversei com 4 prefeitos. Vou visitar os 4, saber quais são as dificuldades do município e quanto Fenote, o que eu posso fazer. Até mesmo com o corpo técnico da Fenote. Da outra vez que eu estive lá, muitos planos diretores do município foram feitos pelos técnicos da Fenote. Mas são todos aqui ou nesses municípios ela tem tentáculos, braços? Não. A gente faz atuação nos municípios, né? Mas é aqui em Campos, a sede é aqui, é ali dentro da UF, bem ao lado da reitoria, né? E você é meu convidado, a hora que quiser ir lá para conhecer. E a gente agora está tentando implementar porque ficou ocioso. O quadro de funcionários efetivos é satisfatório? É satisfatório. Muitos estão cedidos, tá? Tem gente cedida para o Ministério Público, tem gente cedida para o UF, né? Em outros setores do Estado. Mas o próprio secretário de administração é uma seção da Fenote. Exatamente, foi até alvo de polêmica aí, mas que de minha parte nunca teria polêmica. Então, é um órgão técnico, você vê tem o quadro, o auditor da prefeitura era funcionário da Fenote. Você vê que tem quadros importantes técnicos naquela instituição. Falta agora ter vontade política, porque o governador se comprometeu comigo, para que ela possa efetivamente voltar a atuar. Qual é a sua principal bandeira? A Fenote, eu já disse isso, e falei até para os deputados aqui da região, tanto para o Roberto Henrique, para o João Peixoto. A Fenote tem que ser o elo, ou seja, o braço do Estado, para que ela possa executar todas as tarefas que demoram. Por exemplo, eu era prefeito em 2010 e até hoje não terminou a obra do Liceu. Verdade. Eu lhe pergunto, se isso tivesse sido licitado por aqui, através da fundação, acompanhamento técnico dos técnicos daqui, não seria mais ágil do que a EMOP lá no Rio de Janeiro? Claro, questão até de estrutura logística. É essa visão que a gente tem que ter da fundação. Uma fundação executora de tarefas que muitas vezes demora para o Estado acontecer. Temos, por exemplo, um projeto que a gente deve botar em prática, o cinema itinerante. Não sei se você sabe, mas o Estado tem um programa em que, nas cidades onde tem cinema, que é o caso de Campos, o aluno tem direito a ir ao cinema. Você sabia disso? Não. Para você ver. Então, precisa se divulgar as ações também do Estado. A gente vai levar e ampliar isso de forma itinerante aos municípios que não têm sala de cinema. Então, a Fenote pode fazer tudo, na área cultural, na área de saúde. Eu, na época, montei um convênio com a Policlínica dos Bombeiros. Lá tinha um núcleo de fisioterapia, não tem mais. Eu montei uma parceria com o IFE e qualifiquei, formei detentos em informática, fui lá entregar o diploma lá dentro. Então, você vê como tem coisas que podem ser feitas. Nós temos ainda 2 minutos. Eu queria agradecer muito a sua presença e que você fizesse as suas considerações finais. Na verdade, eu quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao governador Cabral pela confiança no Nelson Naim, por tudo que eu já fiz pela nossa cidade. Agradecer a vocês aqui pelo espaço e agradecer aos servidores da Fenote que pacientemente esperaram 8 anos para que eu estivesse lá agora e estou conseguindo, junto ao governador Cabral, que eles tenham o reajuste salarial por merecimento, que eles não podem ser culpados se ao longo desse tempo
eles não foram acionados para cumprir com as suas obrigações. Dizer que eu estou à disposição lá na FENORTE, para esclarecimentos, para visita, e que vocês possam sempre estar aqui, dar os parabéns ao complexo que aqui estou visitando, coisa muito boa, é bom que a nossa cidade tenha coisa de qualidade como essa, e agradecer finalmente a você a oportunidade de me convidar e virei aqui, quantas vezes for necessário, para falar da minha cidade que eu tanto amo, que é a minha cidade do coração, a cidade que eu já dediquei grande parte da minha vida, mais de 25 anos, pela nossa cidade, como vereador, como presidente da Câmara, como presidente da FENORTE, como prefeito, enfim, são mais de 25 anos dedicados à cidade a quem eu tanto amo. Muito obrigado a todos vocês. Perfeito. Nós conversamos aqui com o presidente da FENORTE, Nelson Naim, e agradeço a colaboração de todos de casa que nos acompanharam. E semana que vem nós estaremos aqui de volta com mais um entrevistado. Um abraço a todos.